Bom, doutor Jarbas, o senhor comentou sobre a questão da atenção básica à saúde. Seguindo um pouco, meio que juntando essas duas falas que a gente teve, eu acredito que a gente tem que capacitar, principalmente com relação ao câncer, esse pessoal da atenção básica à saúde. O senhor falou muito bem da identificação das pessoas candidatas, as mulheres candidatas a fazerem Papa Nicolau, as pessoas acima de 50 anos indicadas a fazer um teste de sangue oculto. Como é que está essa... Existe algum esforço concentrado de treinamento e capacitação já de maneira organizada do pessoal de atenção básica à saúde com relação a câncer especificamente? Prazer compartilhar aqui esse painel contigo. Luiz, eu creio que nós precisamos acelerar essa mudança de pensamento sobre a atenção primária da saúde. A atenção primária da saúde, quando começou lá atrás, quando a gente olha a declaração de Alma-Ata, ela era toda focada na saúde materna e infantil, porque essa era a realidade da época, né? Falava de algumas doenças endêmicas, não falava nada de doenças crônicas não transmissíveis. Nesse movimento que nós chamamos de renovação da atenção primária da saúde, nós temos chamado a atenção, primeiro, para expandir o objeto da atenção primária. Uma atenção primária que não tem capacidade de manejar um caso de hipertensão, de diabetes, de orientar um diagnóstico precoce de câncer, ela realmente é menos útil para aquela comunidade do que ela deveria ser. Concordo inteiramente que a capacitação dos profissionais aí é chave. Nós não temos, no Brasil, em grande parte da América Latina, profissionais de saúde formados para atenção primária. Né? No caso do Brasil, que eu conheço assim, bem em detalhe, a gente tem muito médico recém-formado que vai para atenção primária enquanto faz um concurso para residência, ou médicos que passaram 30 anos trabalhando como especialistas e aí, depois que se aposentam, num vínculo, vão para a atenção primária. Então, a capacitação permanente desses profissionais é fundamental, assim como a conexão deles com as redes integrais de saúde. Né? Hoje, talvez um dos benefícios, se a gente pode falar isso, da pandemia, esse empurrão que se deu no uso da telemedicina, da teleconsulta, que a gente quase não usava, apesar da ferramenta já estar disponível. Ou seja, uma equipe da atenção primária pode se conectar com supervisores, com especialistas, tirar dúvidas de maneira a aumentar a resolutividade da atenção primária. Se a gente não aumenta essa resolutividade, se a população não tem confiança que o problema de saúde vai ser visto de maneira adequada na atenção primária, ela continuará a encher as salas de emergência, porque é onde ela crê que pode encontrar uma saída. Então, eu acredito que desde a formação, né, nos cursos de medicina, pós-graduação, residências específicas, e um processo contínuo de capacitação e de contato com esses profissionais é fundamental. Nós temos um campus virtual, né, da OPAS, que tem milhões de profissionais que acessam todos os anos, e o SUS também tem ferramentas importantes. Né? Eu creio que o Brasil é um dos países da América Latina com a rede extremamente forte de faculdades de medicinas, de cursos de pós-graduação, de centros de excelência, que bem coordenados podem propiciar, né? E tem já boas experiências no Brasil de um centro de excelência apoiando uma unidade de saúde da família, com resultados extremamente positivos. Eu creio que é preciso expandir isso, transformar isso na regra. Ou seja, lá no Amazonas, no interior do Nordeste, na periferia pobre de uma grande cidade, a equipe de saúde da família ter capacidade de prestar atenção com a mesma qualidade que numa área mais central de uma grande cidade. Antes de tudo, eu queria dar boa tarde para todos vocês, parabenizar você, Lu, pelo evento. Acho que a gente começa com essa mesa, né, falando sobre desigualdade, agora com essa aula do Dr. Jarbas. Também queria dar boa tarde para o Dr. Jarbas, Dr. Luiz, Dr. Rafael, e queria fazer uma pergunta em relação ao final da apresentação
essa questão da redução de 1/3 do câncer de colo uterino até 2030. Eu queria entender se a situação que a gente vive atualmente vai, de alguma forma, atrapalhar que a gente consiga, de fato, atingir essa meta, Dr. Jarbas. Bom, é uma excelente pergunta, porque, infelizmente, a Covid, além de ser um problema por si só, né, com esses números dramáticos de casos e mortes que a gente tem convivido desde o ano passado, ela também impactou os serviços de saúde, todos, né? Desde os serviços de atenção primária, cirurgias eletivas em hospitais, várias. Nós fazemos, Patrícia, um inquérito a cada 3 meses com os países da América Latina e do Caribe sobre interrupção de serviços, né? Quase todos foram interrompidos parcial ou totalmente durante os picos da pandemia, desde serviços de vacinação até serviços de diagnóstico de câncer, né? Diagnóstico e tratamento de câncer. Então, o que nós temos recomendado é que devem ser adotadas estratégias para manter esses serviços abertos, claro, dentro de uma avaliação de risco e benefício, que só pode ser feita no nível local, né? Muitas vezes na cidade do Rio de Janeiro você tem que temporariamente parar 2 ou 3 semanas, mas em Belo Horizonte você não precisa, porque lá a transmissão está controlada e vice-versa. Mas é importante, primeiro, ter equipamentos de proteção pessoal para os profissionais de saúde, para que eles possam trabalhar em condições seguras, tomar medidas de distanciamento físico, né, de uso de máscara por parte dos pacientes, ou seja, e acompanhantes, reduzir o número de pessoas, mas buscar manter os serviços funcionando. Eu creio que isso é muito importante, porque pode sim haver um impacto. Nós estamos querendo fazer um desafio de não só não fechar, mas de ir atrás, de ir buscar essas pessoas que foram perdidas. As crianças, as meninas e meninos que deixaram de se vacinar contra HPV, as mulheres que perderam os agendamentos de mamografia ou de Papa Nicolau, ou seja, é preciso uma estratégia especial para fazer com que a gente não só retome, mas que vá adiante, né? Com que a gente possa avançar para conseguir alcançar essa meta. A meta é factível, né? Muitas vezes a gente fala de algumas doenças que a gente ainda precisa descobrir tratamentos melhores e terapias melhores, etc. Mas para alguns cânceres, e o câncer de colo de útero é um deles, reduzir de 16 mil para 5 mil ao ano no Brasil é perfeitamente factível em 10 anos, se a gente ampliar o acesso às ferramentas já existentes, se a gente identificar onde estão as barreiras, os gargalos, e tiver políticas e estratégias para garantir o acesso efetivo das pessoas. Então, vamos lá. Agora que a Patrícia estava falando sobre legado e pegando um contexto um pouco da fala dela, né, sobre essa velocidade que foi possível alcançar na expansão para atender a população por causa da pandemia. Então, a minha pergunta para ela é no contexto do câncer. O que se conseguiu em termos de velocidade, de atendimento de leito, de produção de vacina, de pesquisa, tudo em relação à Covid? O que isso de legado fica para o câncer, para a oncologia? Muito do trabalho de pesquisa que nós estamos trabalhando para vacinas, a gente tem trabalhado inclusive para câncer, né? O trabalho de imunologia, o Ciência para o Desenvolvimento, é um programa da FAPESP que nós lançamos durante a pandemia, que abrimos um edital de 125 milhões de reais ano passado, onde foi feito um mapeamento de todos os desafios públicos, né? E as secretarias entram com seus maiores desafios. Devido à Covid, a gente fez uma priorização de linhas emergenciais para a Covid, mas, na verdade, houve uma priorização para a saúde em geral. E nós fizemos alguns dos projetos que foram selecionados durante esse processo desse edital, foram voltados à oncologia, né, e à saúde em geral, mas à oncologia especificamente. E tem alguns deles que vão ter impacto indireto também em oncologia.
Um deles que eu lembro, por exemplo, também no IdeaGov, a gente lançou 2 grandes projetos de ciência durante a pandemia, né, além dos que já existiam, Ciência para o Desenvolvimento e o IdeaGov. Ciência para o Desenvolvimento é pesquisa aplicada, esse edital, e a gente vai lançar o novo agora, né, e nova chance também para a gente fazer grandes investimentos na área oncológica. E o IdeaGov, que é para a contratação de startups para resolver grandes desafios de governo. Um exemplo de um trabalho que está sendo realizado, tem 4 desafios que foram lançados, 33 propostas recebidas e 8 soluções que foram selecionadas. Um deles, por exemplo, é para diagnóstico por imagem do Hospital das Clínicas, né, que a gente está trabalhando com novas tecnologias avançadas, e para a parte oncológica é uma das principais áreas que vai ter grandes avanços. E, inclusive, o site do IdeaGov é público, a gente pode entrar lá e ver todos os projetos que entraram, no do Ciência para o Desenvolvimento também, e a gente mostra o impacto que cada uma dessas iniciativas tem em cada uma das áreas, mas depois da Covid, oncologia é uma das áreas que a gente está mais investindo dentro do pilar saúde, que é o pilar que hoje está alocando mais da metade do investimento exatamente em ciência e tecnologia. Uma outra grande revolução que revolucionou o trabalho do tratamento do câncer é a questão da telemedicina, que vocês lembram que a gente estava tentando regulamentar isso há muito tempo, e com a pandemia houve uma regulamentação emergencial, que inclusive eu acho que isso pode ser um grande benefício, um grande legado positivo da pandemia, que esse modelo da telemedicina, ele fique, né, que esse modelo da telemedicina ele fique exatamente após a pandemia. Quando eu falo da gente aproveitar esses desafios para termos legados positivos, esse sem dúvida é um deles, e para os pacientes oncológicos uma necessidade, né, para a gente fazer esse acompanhamento mais contínuo, que complementa muito o trabalho, que obviamente exige um atendimento presencial. E o último, que foi uma grande revolução nesse processo, que a gente lançou no estado de São Paulo logo no início, foi aquele atendimento da telemedicina do especialista, que a gente consegue colocar um especialista atendendo junto com um generalista à distância, né? E esse programa foi um dos primeiros lançados logo no início da pandemia, assim que a primeira etapa da lei da telemedicina foi aprovada, e que para a oncologia tem um grande impacto positivo para dar esse acesso a especialistas em áreas específicas. Oi, Patrícia, eu queria fazer uma pergunta em cima do que você comentou sobre o desenvolvimento. Enfim, a gente vê várias iniciativas, a Butanvac talvez seja um exemplo importante. Como é que a gente faz para resolver um possível, vamos dizer assim, uma coisa que a gente acostumou no Brasil a ver, o distanciamento entre a academia e a indústria, por exemplo? O Brasil é um dos países que mais produz trabalho científico no mundo, mas, em compensação, infelizmente, a gente produz muito pouca patente. E a pandemia mostrou para a gente que o complexo industrial da saúde, quanto mais autossuficiente ele for, mais importante isso vai ser para a segurança nacional, para manter o país funcionando. Como é que a gente rompe essa tradição, vamos dizer assim, essa cultura de distanciamento da academia com a iniciativa privada? Eu sei que tem várias iniciativas importantes do estado de São Paulo, mas eu queria ouvir de você, na prática, o que pode ser feito para aumentar isso mais ainda. Esse ponto é fundamental, né? Quando eu comentei no início a forma que a gente tem colocado para potencializar o investimento público, né? Eu acredito que todos os países do mundo que estão fazendo uma gestão responsável da pandemia, que dão grandes saltos de desenvolvimento econômico, eles têm um modelo de investimento em ciência e tecnologia que é muito sólido e inegociável. Você pega exemplos que são sempre citados, Reino Unido, Israel, China, Coreia do Sul, Alemanha, todos investem muito em ciência e tecnologia. Mas não é um investimento exclusivamente público. Eles sempre complementam com o investimento privado. Então não é ou, é. Não é o público reduzindo investimento e substituindo por 100% privado, né, e nem só público. Tem que complementar e fazer as duas coisas juntas. O Brasil investe muito pouco em ciência. O investimento privado cresceu, mas o público, como eu disse no federal, reduziu. O que a gente fez em São Paulo para que os dois crescessem juntos? No desenho do edital e dos programas, a gente precisa já garantir que ele estimule essas parcerias. Então, esse exemplo que eu dei do Ciência para o Desenvolvimento, e a FAPESP fez uma revolução no programa de alocação de recursos. Esse do Ciência para o Desenvolvimento, ele tem um modelo do 1 para 1 para 1 ou do 1 para 2 para 1. O que quer dizer isso?
para cada real investido pela FAPESP, é exigido que se tenha pelo menos R$1 de custo econômico investido por institutos ou universidades parceiras no programa e mais R$1 investido pela iniciativa privada, e no edital também prevê que o projeto precisa ter sempre um órgão público, academia e uma empresa e startup dentro do mesmo projeto de pesquisa orientada à solução de problemas. Então, isso fez um grande salto, não somente no volume investido, né? Então, para os 120 milhões dessa primeira leva do edital, a gente mobilizou quase R$500 bilhão. E nessa segunda etapa vai ser a mesma coisa. Mas, para além disso, houve uma integração de parceria de atores de diferentes áreas. A mesma coisa, por exemplo, para o PIP, que é um outro programa grande da FAPESP, onde há investimento não reembolsável, né, fundo perdido, para startups que tenham grandes soluções, que estejam naquela transição da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Em todo o nosso ecossistema do estado de São Paulo hoje, nós estimulamos isso. Então, São Paulo hoje tem 22 parques tecnológicos, 13 incubadoras de empresas de base tecnológicas e 43 institutos de pesquisa. Temos também 30 NITs, que são núcleos de inovação tecnológica, e 9 centros de inovação. Então, vou pegar um exemplo de um instituto de pesquisa e um centro de inovação. O IPT é um instituto de pesquisa. Quando eu entrei, ele fica vinculado à secretaria e havia, assim, um rumor dizendo que a gente ia fechar o IPT, né? Na verdade, o rumor não poderia estar mais errado. Nosso objetivo sempre foi abrir o IPT. Então, o orçamento do IPT foi mantido, né, exatamente, mas com o estímulo de que ele chegasse a ser o IPT de R$1 bilhão. Como? Atraindo a iniciativa privada para dentro do IPT. Então, hoje, o IPT é uma referência em pesquisa, quem nunca foi lá, eu recomendo. Tem 40 centros de pesquisa, ele é dentro da USP, uma floresta nativa. Para quem já foi para a Califórnia, para Stanford, você chega ali no IPT, você não acredita que aquilo existe. Né? Então, você tem desde laboratório de bionanotecnologia até laboratórios de pesquisa de equipamentos de grande porte. Então, empilhadeiras. Uma empresa que quer testar uma empilhadeira hoje, ele só pode ir no IPT, ainda mais dentro de um grande centro. Não existe outro lugar no Brasil onde você possa testar grandes plataformas de petróleo ou empilhadeiras como IPT. Ao mesmo tempo, nós temos no mesmo lugar as maiores pesquisas de saúde. Então, toda a parte que foi muito importante agora para a Covid, testar superfícies, nós fizemos isso lá. Né? Então, para a área de saúde, inclusive, eu volto a dizer, todos esses trabalhos que a gente está fazendo, o setor que está mais crescendo é saúde. E oncologia é o segundo lugar depois de Covid. O último exemplo que eu lembrei aqui, a gente, dentro desse programa da FAPESP, a gente criou um programa multicêntrico utilizando radioligantes, é bem específico isso, para diagnóstico e terapia de pacientes com câncer de próstata. Né? Então, esse é um dos programas que a gente está trabalhando agora, veio junto com esse projeto do Ciência para o Desenvolvimento, mas só acontece porque, dentro desses lugares, como o caso do IPT, a gente abriu as portas, os pesquisadores já estavam lá, as empresas não. As empresas passavam, contratavam a gente para fazer laudos. A gente tinha mais de 2.000 empresas clientes, mas nenhuma lá dentro. O que aconteceu agora? A gente já está com 5 grandes empresas que mudaram os centros de pesquisa deles para dentro do IPT. Os pesquisadores, eles amaram, estão ali dentro daquele núcleo. A gente tem mais 22 empresas em fase final de negociação para fazerem a mesma coisa, porque o espaço é enorme e cada laboratório ali não se paga para ser um laboratório dedicado para uma única área de pesquisa. Ele se paga para ele ser compartilhado por dezenas ou até centenas de empresas. E é isso que a gente está fazendo lá dentro agora. E junto com isso, um outro exemplo do NIT é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, o CIT. O CIT, ele engloba essa área do IPT e lá dentro, por exemplo, agora a gente colocou o Centro da Quarta Revolução Industrial, em parceria com o Fórum Econômico. É o 7º núcleo global do Fórum que trabalha com tecnologia de internet das coisas. Nele também saúde ficou como a principal prioridade, mas é um trabalho em parceria com empresas. E o próprio conselho desse centro tem governo e empresas. Então, a gente tem trabalhado muito, não somente no que e nos recursos, mas na forma de trabalhar. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Rafael, mas antes eu tenho um pedido para você.
Queria te pedir para os próximos editais, né, nessa linha que você está propondo a colaboração, que você incluísse parceria com as ONGs também. Que a gente está à disposição. Perfeito, já vamos marcar então uma conversa, Luciana, porque a gente está para lançar tanto o novo edital do Ciência de Desenvolvimento quanto do IDEAGOV. E a gente já pode sair com essa articulação mais direta, porque as ONGs podem participar, mas o que eu percebi foi que foi igual com as startups. As startups sempre puderam participar dos nossos editais, mas elas não sabiam como. Então a gente criou um programa de mentoria, até uma inovação, a gente criou um núcleo de inovação dentro da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradora-Geral Lia Corpo tem um procurador dedicado, que é o Rafael Flácio, que tem feito esses workshops para apoiar as startups para participar, e eu acho que a mesma coisa a gente precisa fazer com as ONGs também. Então, convite aceito e vamos trabalhar nessa direção. Perfeito. Muito bom. Rafael? Patrícia, eu gosto muito desse pensamento que você tem de que no meio dessa tragédia da pandemia a gente tem que ter um legado depois positivo em alguma área. E que essa área seja a tecnologia, ou que essa área seja na saúde, etc. E nesse sentido, pensando agora especificamente na oncologia, um dos piores buracos que existe na oncologia é a regulação temporal, ou seja, que não existam atrasos nas diversas fases de diagnóstico e tratamento. E elaborar ou desenvolver um mecanismo tecnológico para isso, uma inteligência artificial, entre aspas, para acelerar essa regulação, seria algo fantástico e isso traria um legado para a oncologia absolutamente genial. E eu queria envolver o Jarbas nessa discussão. Enquanto a gente não tem, enquanto a Ellen não conseguir desenvolver essa ferramenta tecnológica, ou seja, nos próximos 6 meses, aproveitar que as crianças estão voltando gradativamente para as escolas de maneira escalonada e justificar a vacinação em casa, uma vez que os centros de saúde básica estão lotados de Covid, vamos vacinar as crianças para HPV nas escolas, né? Então, vamos deixar de fazer isso nos centros de saúde e vamos fazer nas escolas. Leva as crianças gradativamente para serem vacinadas nas escolas. Nesse momento, qualquer família brasileira sabe que o conceito de vacina salva vidas. Essas famílias vão aceitar melhor, vamos dizer assim, que as crianças sejam vacinadas, né? Que a gente deixe um legado na prevenção do câncer, apesar da pandemia, acho que seria muito interessante. Eu concordo com você, Rafael, e até consigo ajudar mais no primeiro do que no segundo. No segundo, vou passar o recado do secretário da Saúde e da Educação. A gente tem as ETECs e FATECs diretamente vinculadas à minha pasta, que são 300 escolas, então as escolas de ensino técnico médio e de ensino superior, e as universidades estaduais e a nossa universidade virtual, a Univesp. Então, nesse âmbito das universidades, das ETECs e FATECs, vamos trabalhar essa oportunidade sim, mas para crianças eu vou passar o recado para o secretário da Saúde e da Educação. Mas para a primeira parte que você falou, já tem um trabalho imediato para a gente trabalhar, que é o IDEAGOV. No IDEAGOV, a gente criou 3 trilhas de trabalho. A Covid é uma delas, o Futuro do Trabalho é a segunda, mas a principal é a jornada digital do paciente. Tá? E a jornada digital do paciente, a gente organizou, já tem propostas, inclusive agora sendo trabalhadas e pilotadas em hospitais, inclusive com participação de startups e organizações sociais. Tem uma que é solicitação de exames baseados em dados, mas uma é a experiência do usuário do atendimento, que passa exatamente pelo acompanhamento da jornada, tanto pelo ponto de vista aqui de quais são os momentos para não ter atrasos no tratamento, quanto a parte da operação remota, e aí entra a parte que eu mencionei já anteriormente de equipamentos e exames de imagem. Mas esse bloco da jornada digital, como é que a gente usa a inteligência artificial, além de ter sido uma experiência pregressa, né, na Optum, na United, era exatamente, eu prestava esse tipo de serviço, né, para o setor público e privado, com operadores acompanhando a jornada, que a gente sabe, se você pega o paciente no momento correto, além de você aumentar a sobrevida, a qualidade de vida, você reduz muito o custo de atendimento. Né? Então, ele é muito bom pela perspectiva de qualidade de vida e também muito bom pela perspectiva do uso responsável dos recursos. Então, esse trabalho está acontecendo, a gente está com uma parceria muito legal com o Hospital das Clínicas, que ele, inclusive, virou o nosso curador aqui do programa do IDEAGOV, né? O INRAD com o Giovanni Kerry também, mas é um programa que está crescendo rápido e a gente também vai lançar esse novo edital do IDEAGOV e temos uma possibilidade
muito grande de trabalharmos juntos, não somente na parte das ferramentas tecnológicas, mas também na parte política de regulação e nas políticas de dados. Nós estamos, nesse momento, fazendo um estudo de interoperabilidade de dados de saúde. Quando eu estava no setor privado, esse era um dos grandes desafios. Como é que a gente integra os dados, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, mas aí você cria essa jornada e acompanha, integra a vida do paciente por perfil de risco, né, de risco oncológico, como você faz a prevenção. Então, esse trabalho está avançando rápido, tem pesquisadores incríveis trabalhando nisso, e acho que assim, fazer essa aproximação com vocês aqui seria sensacional. Rafael, deixa eu falar sobre a tua sugestão, eu acho que é extremamente válida, né? Quando nós implantamos, inclusive, a vacina de HPV, eu digo nós porque nessa época eu estava na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, 2014, a estratégia foi implantar nas escolas, porque adolescentes não costumam ir a centros de saúde. Então, a estratégia era, primeiro, compartilhar informação para que as meninas pudessem levar para suas famílias. Nós estimulamos que as equipes de saúde da família pudessem ir até as escolas, conversar com os pais, se fosse necessário, para explicar bem, e fazer a vacinação na escola. Eu concordo inteiramente que a identificação de estratégias específicas que possam ser adaptadas ao momento, à realidade, é o que faz a diferença. Não é? Programas de saúde pública, quando eles são muito engessados, que eles não permitem essa flexibilidade de você adaptar para a realidade, geralmente eles têm menos chance de serem efetivos. Então, eu concordo que é uma das estratégias que deve ser utilizada para aumentar a vacinação contra HPV. E creio que as dúvidas das famílias, essa onda mais conservadora, digamos assim, ela precisa também ser respondida. Eu creio que é muito importante que os serviços de saúde levem em conta essas dúvidas, conversem, expliquem para as famílias que não é nenhuma permissão para a menina começar vida sexual. A faixa etária ela foi estabelecida com base em estudos epidemiológicos. Mesmo meninas sem ter vida sexual ativa já têm uma prevalência de HPV que justifica começar a vacinação nessa faixa. Então, é muito importante levar esses aspectos culturais em conta, porque cada vez mais as famílias vão exigir ter acesso à informação, saber o que é que está por trás, vamos dizer assim, daquela iniciativa, e isso é muito importante. E a escola é um parceiro fundamental. Patrícia, eu sei que você está precisando, né, se despedir da gente. Mais uma vez, obrigada pela participação, por trazer para a gente tanta informação de qualidade. Que bom saber, né, que tem aí, né, um mundo de novas oportunidades, de pesquisas, de investimento acontecendo. Muito obrigada mesmo pela participação e a gente conversa em breve. Eu que agradeço a vocês e deixo só um recado aqui que a gente não teve todo o investimento de pesquisa em São Paulo, mas botando de volta meu chapéu aqui do Consect, a situação de investimentos a nível nacional é muito preocupante. A redução foi grande demais em um período muito curto de tempo. Como eu disse, o orçamento é 1/3 do que ele era há 2 anos atrás, no pior momento, o momento mais importante de investirmos. Eu vejo a situação dos outros estados, tenho conversado com os meus pares, é um momento muito preocupante e a gente precisa se unir para mostrar, nesse momento de recursos escassos, a importância do conceito de retorno sobre investimento. Né? A tendência é todo mundo voltar para custeio, para encurtar muito o período de investimento, ciclos de investimento, e a perda na área de saúde é catastrófica. Né? Então, acho que eu sou, como o Rafael disse, eu sou otimista sim, acho que tem a chance de a gente deixar um legado muito positivo dessa pandemia, mas para isso a gente precisa trabalhar juntos, precisa, como vocês estão colocando aqui, ter o combate à desigualdade no nosso radar 24 horas por dia, sair, como, né, foi dito aqui também pelo Jarbas, das ideologias, e mais importante aqui, gestão baseada em dados e evidências, mostrando valor
e o impacto real desse investimento na ciência, na tecnologia e na inovação. Muito obrigada e contem comigo. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu sigo por aqui, né, Dr. Jarbas, Luiz, Natália. Eu vou fazer uma pergunta aqui, já passo para vocês dois de novo, tá? Dr. Jarbas, o Dr. Fernando Cortes está aqui com a gente e ele deixou uma pergunta falando, será que pode haver alguma estratégia social para melhorar esses índices tão baixos de vacina de HPV? E ele sugere, né, fazer uma parceria com alguma startup que enviasse mensagens SMS automáticos de lembrete ou associar as campanhas de vacinação aos locais onde a segunda dose está sendo aplicada e aí traz de novo aqui a fala do Rafael relacionando a escola. Não, eu acho que sugestões muito válidas, né? Nós usamos muito pouco, por exemplo, do telefone celular. Tem muita gente que fala quanto tempo um paciente de qualquer coisa passa com médico. Um paciente de hipertensão, né? No ano, ele, sei lá, se ele vai 4 vezes no ano no médico, ele tem aí 2 horas de contato com o médico e passa todo o resto do tempo sozinho. Quando o telefone celular poderia ser usado para muitas coisas, monitorar se ele está tomando a medicação, monitorar como é que está o controle da pressão, etc. Para a vacina, a mesma coisa, né? Eu creio que utilizar todas as ferramentas que nós temos hoje, lembrar quem tomou a primeira dose, quem tomou a segunda, enviar links com informações confiáveis, né? Eu creio que nós temos na sociedade, e tem pesquisas aqui no Canadá que são muito fidedignas, falam que mais ou menos 1%, 1,5% da população é absolutamente contra a vacina, qualquer que seja a vacina. Mas tem uns 15% que são esses que têm dúvida de vacinar. Para essas pessoas, se você não compartilha informações confiáveis, elas podem ser vítimas de rumores que passam por redes sociais, por grupos de WhatsApp, o que é uma barreira. Então, eu acredito muito que a gente usa pouco essas ferramentas para mandar mensagem lembrando dose, mandar links de informações, ou seja, trabalhar não com uma campanha esporádica, que tenta mudar a consciência das pessoas de uma vez por ano, e sim trabalhar com a ideia de processos continuados, de aumentar o acesso das adolescentes, no caso, das meninas e das suas famílias, as informações que elas precisam para que a gente aumente rapidamente essa cobertura vacinal com HPV. Pensar que essa geração pode ficar livre de morrer por câncer de colo de útero e considerar que a gente está perdendo essa oportunidade realmente é algo que nos incomoda, né? Incomoda a todos nós que trabalhamos com saúde pública. Luiz, Natália, essa semana eu tive acesso a uma pesquisa. Oi, desculpa, Natália. Vai, ladies first. Pode ir, Luiz. Não. Então, doutor Jarbas, essa semana eu tive acesso a uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos com relação à possibilidade da utilização de apenas uma dose da vacina do HPV como dose suficiente para gerar proteção para as meninas. Isso já tem isso é só um piloto? Já tem mais? O senhor tem alguma informação mais sobre isso? Luiz, essa pesquisa são dados iniciais, mas muito promissores, né? Isso já aconteceu com outras vacinas, né? Com vacinas que se recomendavam 3 doses, depois passou para 2 doses. Com a vacina de HPV, primeiro a gente precisa ter mais dados, como esses, que confirmem que uma dose só é suficiente. Isso facilita muito, né? Reduz o gasto dos países, aumenta muito a adesão das pessoas, porque facilita, né? Facilita do ponto de vista da logística também, é uma dose só. E, sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito vantajoso
mas a gente precisa esperar um pouco mais dados que confirmem. O que já está confirmado é esse efeito de proteção, né, coletiva que a vacina de HPV produz, né, principalmente quando vacina meninas e meninos. Então, eu acho que isso também é um outro elemento que termina protegendo até os não vacinados, porque vai retirando, né, os vírus da circulação naquelas comunidades. Mas é muito importante trabalhar bem esse dado, né, e ter mais informações para que isso possa virar uma recomendação, né, por parte da OMS, da OPAS, do Ministério da Saúde, das sociedades de especialistas. Natália? Agora eu faço. Doutor Jarbas, eu queria entrar um pouco no tópico de revolução digital. Eu acho que existe uma expectativa, né, muito grande com a questão da telemedicina, que foi regulamentada agora em caráter emergencial por causa da pandemia. E existe essa expectativa de o quanto que ela pode transformar, de fato, a saúde digital, né? O senhor até comentou um pouquinho antes desse nosso bate-papo aqui em relação à atenção básica, mas eu percebo que houve um investimento muito grande da saúde suplementar na telemedicina, nas consultas online, mas isso não foi acompanhado do ponto de vista de público. Então, eu queria te ouvir nesse aspecto, né? O que é preciso fazer, quais são os entraves para que a gente consiga utilizar esse tipo de tecnologia, esse tipo de revolução digital, quando a gente fala em saúde pública, quando a gente fala em SUS. É um tema muito importante. Primeiro, vamos lembrar que, com todos os avanços, a gente tem algumas limitações estruturais, né? 3% da população da América Latina não tem acesso à internet ainda, né? Então, nós precisamos pensar como ampliar o acesso das pessoas à internet, porque é fundamental, inclusive para o trabalho normal, para pequenos negócios, né? Ter acesso à internet hoje é uma maneira de melhorar a renda da família, né? Também de se informar, não só para a saúde, também para a educação. Então, acho que isso é o tipo do esforço que o país deveria concentrar bastante. Segundo, nós tínhamos uma barreira, e aí eu vou me permitir ser sincero, eu acho que era uma barreira um tanto quanto corporativa, que impediu o desenvolvimento de telemedicina e teleconsulta, principalmente, nos últimos anos no Brasil. A pandemia deu um empurrão nisso. Então, eu creio que é importante aproveitar esse impulso e fazer com que a gente possa resolver alguns problemas estruturais, Patrícia, porque várias unidades de saúde não têm acesso à internet, por exemplo, né? O Brasil já tem algumas experiências mais localizadas, mas muito exitosas, de uso da telemedicina. Médicos que, em região remota do Amazonas, mandam um eletrocardiograma para ser lido por um cardiologista no hospital de referência, ou que mandam um raio-x de uma fratura para que um ortopedista bem experiente recomende a conduta a ser feita. Isso já existe. Eu creio que o que precisa haver são políticas que estimulem esse tipo de inovação. Se quem investe nesse tipo de inovação não recebe nenhum incentivo, a tendência é conservar, é fazer o que sempre foi feito, da maneira que sempre foi feito. Então, eu creio que, para um sistema como o SUS, sistemas de estímulo por performance, por exemplo, para quem colaborasse com a ampliação do acesso à teleconsulta, à telemedicina, poderia ser um grande incentivo para que a atenção primária fosse mais resolutiva, tivesse mais confiança da população, alcançasse mais a população. Então, eu creio que falta investimento em hardware, digamos assim, né, em garantir acesso das unidades à internet e também investimentos em software, em desenho de política, para que essa infraestrutura possa ser bem utilizada para tantas finalidades como essas no SUS, né? Eu só dou um exemplo de outra área, mas a saúde mental, que também teve uma explosão durante a pandemia, chamando a atenção para problemas graves
que eram negligenciados durante muito tempo, a possibilidade de orientação, né, por meio de um celular, de uma plataforma de comunicação, reduz o sofrimento de milhões de pessoas, né? Algo que já estava disponível antes, mas não era usado. Então, eu penso que esses bons exemplos que a gente vai acumulando, eles podem ser o embrião, e se há uma política pública bem direcionada para isso, ele pode realmente mudar o jogo e fazer com que a gente tenha um uso muito mais intenso dessas tecnologias, das plataformas digitais, da telemedicina, da teleconsulta, do que a gente tem hoje. Doutor Jarbas, acho que nosso tempo está chegando ao fim e eu queria muito aproveitar, né, a oportunidade de contar com o senhor aqui com a gente. E se fosse para a gente escolher, doutor Jarbas, duas ações que o senhor acredita de verdade que vão ajudar com relação a gente se aproximar mais dessa questão de diminuir as desigualdades na saúde. Quais seriam as duas, doutor Jarbas, que o senhor inclusive recomendaria que a gente priorizasse? Olha, se fosse para reduzir desigualdades em geral, eu diria que é ter bons dados desagregados, que permitisse identificar quem está ficando para trás e adotar estratégias para superar as barreiras e fazer com que as pessoas tenham acesso. Se fosse em relação a câncer, eu ousaria dizer, Lu, que seria expandir rapidamente essas ações preventivas de baixo custo e custo médio, capazes de reduzir muito a mortalidade. Então, o câncer de mama, né, seja o exame físico lá do médico, palpar as mamas, como a mamografia, onde é indicado, né, o sangue oculto nas fezes de pessoas a partir de uma certa idade, dependendo da normativa de cada país, e o acesso ampliado ao Papa Nicolau. Eu acho que se a gente ampliasse essas ações, a gente já reduziria muito a mortalidade. E uma segunda ação, no caso de câncer, seria continuar essa luta que tem dado bons resultados para reduzir os fatores de risco. Continuar a redução do tabagismo, focando aí nessa desigualdade social que tem agora, dos mais pobres fumarem mais, né? Ver que ações são efetivas, ver outras ações de atividade física e outras ações que podem contribuir para a prevenção primária dos cânceres. Muito obrigado. Muito, muito bom. Bom, eu quero aproveitar para agradecer cada um de vocês, Natália, Luiz. Eu sei que vocês dois ainda voltam aqui com a gente no decorrer do fórum. E, doutor Jarbas, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada.